Boa noite, amigas. Eu desejo, espero que vocês estejam bem. Vamos terminar o estudo do capítulo 10 do livro do Apocalipse. Abra suas Bíblias, por favor, e nós vamos ler os 4 últimos versos de uma vez só. E em seguida vamos explicar. Verso 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce, como mel na minha boca. Mas, ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Verso 8, nós já explicamos no último vídeo, mas vamos brevemente recapitular. Aqui no verso 8, João deve ser mais do que um ouvinte, ele também deve praticar o que ouve. A mesma voz dos 7 trovões ordena que ele vá e pegue o livro da mão do anjo poderoso. Isso se aplica a todos nós cristãos. Servir a Deus requer de nós ação, não apenas ouvidos. A voz de Deus deve nos despertar para a ação. No verso 9, não importa que se João deixou o céu e veio para a terra, ou se ele já estava na terra, uma vez que o anjo tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra, e João estava em espírito no céu. O que importa é que ele recebeu uma comissão, uma tarefa de Deus. E ele deixou de ser simplesmente um espectador das coisas e passou a ser um participante delas. Deus faz isso com o seu povo. Antes de Jesus subir para o céu, ele instruiu seus discípulos a pregarem o Evangelho a todos. Então, os cristãos não são salvos apenas para esperar a volta de Jesus. Eles são salvos para servir a Jesus. O anjo diz para João pegar o livro, comer. Parece estranho, né? Parece estranho, mas não é. E nem é novidade na Bíblia. Jeremias comeu as palavras de Deus. Ezequiel comeu um pergaminho. A ideia aqui é que a palavra de Deus deve ser recebida no coração.
Não é um comer literal, eu não vou pegar a minha Bíblia fisicamente e comer as folhas, tá? Ela deve ser recebida no coração. Ela não pode ser deixada do lado de fora do corpo. A Bíblia será de bem pouco proveito se ela não fizer parte de nós. Por isso, ela deve ser bem assimilada. Nós precisamos ler, em seguida cumprir e obedecer suas instruções. Apenas ler não resolve. Ler, cumprir e obedecer. Está aí a explicação do que é literalmente comer a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem uma vida superior a esta que nós vivemos. A vida do espírito, a vida da alma, que deve ser nutrida com alimento espiritual. E o alimento espiritual é a palavra de Deus. A instrução para que ele comesse o livrinho vem com uma advertência. Ela será doce na sua boca, mas após digerida, ela será azeda, amarga. Isso tem uma explicação muito óbvia, preste atenção aqui. Aprender a palavra de Deus pode ser agradável e até emocionante, mas compreender a realidade e os juízos de Deus é de embrulhar o estômago. É bom saber que Satanás será preso e acorrentado, não é? Mas ao mesmo tempo, é terrível saber que milhões de pessoas sofrerão antes disso. É bom saber que a vitória final é certa, não é? A Bíblia nos promete uma vitória final. Mas também é terrível contemplar as pragas, a dor e a perda da vida de muitas pessoas. Aqui, obviamente, nós estamos referindo à grande tribulação, não ao momento em que estamos vivendo, ok? Então foi agradável para João receber a mensagem, mas foi muito doloroso para ele contemplar os passos para o seu cumprimento. No verso 10, João fez o que lhe foi instruído. Ele pegou o livrinho e comeu. O livro tinha um bom gosto no princípio, mas depois embrulhou-lhe o estômago. Mas há outras coisas ainda nesse versículo. Os verdadeiros profetas ouvem a voz de Deus, assim como João. O que João fez? Ele recebeu a palavra de Deus, ele a tomou da mão do anjo. Esse é o único e o melhor lugar para buscar uma palavra profética, diretamente das mãos de Deus. Receba a palavra, coma a palavra, digira a palavra.
Se te ensinaram que tudo são flores, preste atenção, tem alguma coisa errada. Você comeu a comida errada. Porque até mesmo no jardim, às vezes você vai andando pelo jardim e você vê espinhos. As rosas mais belas, as flores mais belas têm espinhos. Então, quando você está andando pelo jardim e você encontra os espinhos, isso tem um significado. Os espinhos servem para te mostrar onde você deve colocar a mão e onde você não deve colocar a mão. Os verdadeiros profetas profetizam porque Deus ama os perdidos e se preocupa com o que lhes acontecerá. Tudo que eu estou falando para vocês nesses vídeos é fato que acontecerá num futuro muito próximo. E quem mais sabe que isto acontecerá e quando exatamente acontecerá é o próprio Deus. Mas Deus envia seus anjos, Deus envia seus profetas para orientar as pessoas sobre o que está por vir, por um motivo muito simples. Deus ama você e Ele quer muito. Vou repetir, Deus ama você e Ele quer muito que você escape da ira futura. Sabe por quê? Ela está logo ali na esquina. Ela está mais próxima do que você possa imaginar. Assim como a redenção dos santos, os eleitos, a igreja, a noiva do Cordeiro. A sua redenção está muito próxima. Quisera eu, hoje, exatamente neste momento que você me ouve, que o dia da redenção não demore muito. Quem dera que fosse hoje o dia da redenção. Quem dera quando você começar a assistir esse vídeo, Jesus já tenha voltado para me buscar. Sabe por quê? Porque eu sinto saudade do céu. Aqui não é meu lugar. Aqui não é o nosso lugar. E não é aqui que nós vamos viver para sempre. Até porque tudo que se trata da vida terrestre, para sempre, sempre acaba. Quando o profeta Ezequiel foi chamado, ele foi ordenado a ficar em pé enquanto Deus falava com ele. Em seguida, o Espírito levantou e disse: vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Palavra dura, né? Essa palavra você confere lá em Ezequiel, capítulo 2, versos 3 a 5. Foi ordenado a Ezequiel que falasse as palavras de Deus, quer o povo ouvisse, quer
não ouvisse. Então, se você der crédito a esta palavra que você está ouvindo agora, que não é do Silvio, é de Deus, está aí nas suas mãos, você pode conferir na sua Bíblia, você pode falar com outras pessoas, mostrar esse vídeo para outras pessoas. Quer você acredite ou não na Bíblia, até porque eu não estou falando de mim, se fosse para falar de alguma coisa que eu conheço, eu falaria do meu trabalho. Eu estou falando de Deus. Quer você acredite ou não, a palavra tem que ser dita. Quando Jeremias foi chamado, ele ficou sabendo que ele havia sido designado por Deus antes de seu nascimento. Não é incrível isso? Jeremias foi designado como profeta mesmo antes de seu nascimento. Jeremias não queria aquela missão. Jeremias não queria ser profeta. Ele disse a Deus que ele era muito jovem. Mas Deus o guiou em seus discursos. Mesmo quando ele tinha apenas 20 anos de idade, Jeremias obedeceu. Verso 11, me foi dito, é preciso que você profetize, de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando foi dito para João comer o livro, ele também recebeu uma comissão de Deus. Ele profetizaria acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse era o seu grande privilégio, seu grande chamado, sua grande responsabilidade. Não foi dito para João entregar a mensagem a muitos povos, nações, línguas e reis, mas acerca de. Eu vou ler de novo o verso 11, tá? Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Não está sendo dito para ele, você terá que profetizar para muitos povos, nações, línguas e reis. Durante o período da grande tribulação, muitos povos, nações, línguas e reis lerão o que João tinha a dizer sobre eles. É isto. Neste capítulo, nós falamos sobre o anjo poderoso que descerá adornado com roupas estranhas e segurando um livrinho, que ele reivindicará a terra e o mar para Deus. O anjo em pé sobre a terra e o mar levantará a mão e declarará, sob juramento, que não haverá mais demora para o julgamento da terra.
Nós vimos ainda que João pegará o livro da mão do anjo, que significa que um cristão deve agir de acordo com a palavra de Deus e não apenas ouvir. Nós vimos que quando João comeu o livro, ele tinha um sabor doce em sua boca, mas depois seu estômago ficou muito amargo. Um exemplo de que a palavra de Deus pode ser emocionante, mas compreender o juízo de Deus não é tão bom assim. E nós vimos finalmente que Deus designou a João para profetizar acerca de muitos povos, línguas, nações e reis. Isto tudo foi escrito há muito tempo, no ano 95 da nossa era cristã. Não agora em 1995, tá? Lá atrás, quando começou a ser contada a era cristã. Eu já falei sobre isso. AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nós seguimos o calendário romano, que conta hoje o mês de maio do ano 2020, da era cristã. Este foi o capítulo 10 do livro do Apocalipse. E assistir apenas o vídeo que você está vendo agora não resolve, porque nós dividimos o capítulo, mesmo ele sendo curto, de apenas 11 versos, nós dividimos em vários vídeos. E eu espero que você esteja gostando, porque meu compromisso sempre foi e sempre será com Deus. Sobretudo, que a vontade dele se cumpra em minha vida e que eu possa servir de canal para que você receba a instrução da palavra, porque a palavra foi dita, foi escrita para nossa compreensão. E aqui estou eu, uma simples poeirinha, tentando fazer a minha parte. Aqui estou eu, que não consigo entender como é possível neste universo infinito um Deus tão grande e tão maravilhoso se importar comigo. E me permitir ter um contato com Ele. Então, o meu desejo é que você possa ter um contato com o Criador do universo. Deus te abençoe hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois.